tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar como eu quase gabaritei a redação do Enem 3 vezes seguidas. É isso mesmo, minha gente. No ano de 2018 eu tirei 940, em 2019 960 e em 2020 960 de novo. Mas se você quiser saber como que eu fiz isso, continua comigo até o final, que eu tenho certeza que se você aplicar vai ser sucesso. Então bora lá pro vídeo e vamos parar de enrolação. Eu preparei uma redação especial para esse vídeo. O nosso tema de hoje é os desafios para se combater a crise hídrica do Brasil. Nessa redação eu vou colocar todos, mas todos mesmos, detalhes que eu sempre coloco nas minhas redações. Então vamos lá, começar com a introdução. Eu sempre começo fazendo uma interdisciplinaridade relacionada com o tema. Nesse caso, o tema é a crise hídrica, né? Então tá muito relacionado com a água, o meio ambiente. Então eu coloquei aqui uma interdisciplinaridade relacionada a isso. A água é um importante recurso para a sobrevivência dos seres vivos, pois sem ela o corpo físico desidrata e desenvolve doenças. As plantas morrem e os ecossistemas, relações de fatores bióticos e abióticos de um determinado local, ficam desequilibrados, o que leva à extinção de vários animais pertencentes a esse meio. Essa foi minha inter. Dá pra perceber que ela vai ocupar grande parte da minha introdução. E é isso mesmo, gente. É uma forma de encher linguiça, mas é pra embasar ainda mais o meu argumento, porque está completamente associado com o tema. Aí, então, depois de colocar a inter, eu sempre coloco o tema. Perceba, nessa lógica, a atual crise hídrica do Brasil precisa ser vencida antes de provocar ainda mais desastres sociais. E além de apresentar o tema, eu ainda coloco a minha tese. Por quê? Porque eu coloco precisa ser vencida. Isso é uma coisa minha, é um argumento meu que eu vou defender ao longo do meu texto. Então, eu vou embasar agora os desafios, porque o tema é desafios para se combater a crise hídrica. Não é simplesmente a crise hídrica, e sim desafios. Então, eu vou colocar aqui 2 desafios. E eu sempre coloco dois argumentos que eu vou tratar ao longo do meu texto. Aqui eu já aproveitei para colocar esses 2 argumentos relacionados com o próprio tema. Perceba? No entanto, a economia de água e a infraestrutura da cidade são os principais empecilhos. Então, ao invés de colocar empecilhos, eu poderia ter colocado desafios para ficar ainda mais nítido a relação desses 2 problemas com o tema, né? Mas aqui também ficou show de bola, sinônimo vale para tudo. Para se atingir a erradicação dessa crise, já que é isso que eu estou defendendo, certo? Agora vamos falar sobre o desenvolvimento. Primeiramente, é importante ressaltar que se vive no modelo econômico capitalista, o qual preza pelo consumo exagerado para a obtenção de lucros desde a primeira revolução industrial do século XVII. A partir desse momento, a água se tornou um produto e não mais um bem comum do planeta Terra. Aqui nós podemos perceber que eu não deixei em nenhum momento de fazer a minha interdisciplinaridade. Eu sempre começo com a minha interdisciplinaridade, você já deve estar percebendo isso. No meu primeiro parágrafo, que é a minha introdução, comecei com inter. O meu segundo também começa com inter. Por quê? Porque é mais fácil, gente. Colocar uma inter já vai encher a linguiça, ainda vai te ajudar a colocar um argumento seu embasado naquele fato, que é um fato isso que você está colocando. Então, seu argumento fica muito melhor assim. Aí agora eu relaciono com o tema, vou relacionar com o tema, e depois de relacionar com o tema, ainda vou colocar as consequências. É sempre assim. Por consequência disso, né, da revolução industrial, da água não ter se tornado, não ser mais um bem, agora sim um produto. Por consequência disso, o consumo de água no cotidiano das pessoas é inconsequente. Ou seja, a economia desse recurso é deixada de lado e assim a crise hídrica continua afetando todo o país. Perceba aqui, a economia desse recurso é deixada de lado. E o que eu falei na minha introdução? A economia de água é um dos empecilhos. Perceba que são palavras-chave que estão presentes na minha introdução e no meu desenvolvimento. Isso é essencial. O seu texto está integrado só nisso aí. Você já tira uma nota maravilhosa só de fazer essa integração, essa redação, né? E aí, o que mais?
eu falei pra vocês que eu ia colocar a consequência das pessoas estarem usando esse recurso, né, de forma ilimitada, né, sem problema nenhum. Aí o que acontece? Assim, a crise hídrica continua afetando todo o país, deixando milhares de cidadãos sem acesso à água. Essa é a minha consequência dessa introdução. Agora vamos lá, segundo desenvolvimento. Vou começar de novo com uma Inter. O trocinho, Constituição Federal de 1988, declara a água como um dos direitos de todos os brasileiros. Entretanto, não é isso que acontece, pois milhares de cidadãos não têm nem mesmo saneamento básico em suas casas. Esse cenário é reflexo da falta de planejamento das cidades. Aqui a gente já percebe que, de novo, da falta de planejamento das cidades. O que eu coloquei na minha introdução? A infraestrutura das cidades. Então, está completamente ligado. Perceba que eu estou sempre repetindo crise hídrica. Alguns professores vão falar, nossa, mas você está repetindo palavra demais e tal. Às vezes você já pode ter até escutado. Mas quando é relacionado com o tema, repita em cada parágrafo do seu desenvolvimento. Parágrafo é o inteiro, né? Primeiro desenvolvimento, isso aqui é o parágrafo inteiro, certo? Então aqui eu citei uma vez a crise hídrica, né? Citei a crise hídrica e ainda coloquei o desafio, que é o tema, né? Então aqui, né, nesse segundo desenvolvimento, eu ainda relacionei com a minha introdução e deixei a consequência. Devido a essa conjuntura, os rios recebem diariamente rejeitos contaminantes e se tornam impróprios para o consumo, o que colabora com a permanência da crise hídrica e as desigualdades sociais. Essa aqui foi a consequência. Então é sempre assim. Interdisciplinaridade, relaciona com o tema, consequência. Perfeito! Só que a hora que você vai relacionar com o tema, você já tem que ter dito na sua introdução, não esqueça. Agora, a melhor parte de todas, que é a parte mais fácil, que é a parte da conclusão. Portanto, é notória a necessidade de se combater a crise hídrica brasileira. Gente, aqui eu não comecei com uma interdisciplinaridade, certo? Aqui eu já destaquei ainda mais a minha tese. É notória a necessidade de se combater a crise hídrica, de se combater os desafios da crise hídrica. Nesse âmbito, as ONGs devem, juntamente com o Ministério da Educação, promover projetos de conscientização populacional. Vamos lá. As ONGs e o Ministério da Educação. Para que eu coloquei isso? Porque é obrigação. Você tem que colocar quem. Então, eu tô colocando aqui quem vai fazer. Quem vai fazer esse projeto, né? Então, quem vai fazer esse projeto de conscientização populacional? Como, por exemplo, palestras. As ONGs e o Ministério da Educação. Agora, o detalhamento. Isso deve ser feito utilizando verbas governamentais, que é o que eles falam. Você tem que ter detalhamento e tudo mais. Para a contratação dos profissionais, né, utilizando verbas governamentais para a contratação dos profissionais que participarão desses projetos. Esse aqui é o detalhamento completo. O detalhamento é muito bom. Agora, eu vou colocar o intuito, né? O porquê. Por que fazer isso? Com o intuito de ensinar a sociedade os perigos de usar a água como um produto e não como um recurso fundamental à vida. Gente, isso aqui, foi o que eu falei no meu desenvolvimento. Aqui, eu coloquei aqui que a água se tornou um produto e não mais um bem comum do planeta Terra. Então, gente, tá completamente integrado, né? O corretor não pode falar, não, esse texto não tá conectado, certo? Aí agora vocês me perguntar assim, nossa, mas e o problema que você apresentou no segundo parágrafo? Eu vou resolver ele em uma linha, porque a outra já tá completa. Então vamos lá, o que a gente precisa para nossa conclusão? Quem vai fazer? Como vai fazer? O detalhamento e por que vai fazer. São 4 coisas, né? Fala assim, mas são 4 coisas. E aí você não pode deixar de não concluir o seu segundo parágrafo, senão vai ficar sem sentido. Mas você pode simplesmente fazer alguma coisinha assim, tipo... Além disso, o governo precisa promover o aumento da prioridade no setor de infraestrutura das cidades. Não precisa mais falar nada, porque já está completa a outra.
Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo lendo as minhas redações que eu fiz, as minhas 3 redações que eu tirei, 940, 960, 960, me pedem aqui nos comentários assim, eu quero! E se eu tiver te ajudado de alguma forma, deixa seu curtir, se inscreve no meu canal, me ajuda a crescer. O meu canal Santo Biscoito agradece pela sua presença até aqui. Eu vou deixar um resuminho de como que eu faço a minha estrutura de redação, passando agora na sua tela. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Espero que você tire 1000 na prova do Enem, hein?